Está no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é a parábola do semeador. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não. Esqueça outras pessoas, tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal, tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. Veja que importantes ensinamentos de Jesus encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 13, nos versículos 1 a 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende.
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Parábola é uma narrativa que utiliza comparações para transmitir conhecimentos de forma indireta, levando o ouvinte a refletir sobre aquilo que escuta e, conhecendo as duas partes comparadas entre si, este ouvinte tem então uma visão bastante clara das ideias recebidas. Nos versículos iniciais, quando Jesus apresenta a parábola do semeador, o significado fica oculto para os ouvintes, porque eles não sabem a que Jesus está comparando as sementes. E os discípulos perguntam a Jesus por que ele ensina por parábolas. E ele explica que, propositalmente, o significado ficará oculto para muitos, porque os que têm coração endurecido ouvem de mau grado os ensinamentos e fecham os seus olhos. Há pessoas que ouvem os ensinamentos bíblicos e já têm de antemão um coração duro, não querem nem saber o que será dito, e se por qualquer razão ficarem escutando, não desejam aprender nada do que ouvem, porque desejam continuar em sua rotina de erros e maldades, acreditando usufruir vantagens e prazeres a partir das coisas erradas que vivem fazendo, e por não quererem abandonar sua vida dissoluta, por não quererem abandonar seu modo de vida errado, por não quererem abandonar suas práticas que lhes beneficiam em prejuízo de outras pessoas, por não quererem serem pessoas retas, que estudam e trabalham honestamente, por quererem viver através de meios de vida desonestos, todos estes que têm coração endurecido para obedecer a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, fecham os seus olhos para não verem, e assim não enxergam o sentido do ensinamento. Ouvem de mau grado e assim não compreendem o significado do ensinamento, e pelo seu coração endurecido, não compreendem com o coração o ensinamento da palavra de Deus. E isto impede que se convertam e que Jesus os cure. Jesus explica que aquele que tem um coração bom e deseja aprender, mais Deus lhe ensinará e lhe acrescentará. Mas aquele que endurece o seu coração, fecha os seus olhos e ouve de mau grado, o pouco conhecimento que tem lhe será tirado, porque por sua própria vontade rejeita o bem. Quem rejeita os ensinamentos de Deus afundará cada vez mais em seu poço de ilusões, e os seus sofrimentos nesta vida aumentarão sempre cada vez mais, porque nada existe fora das leis de Deus. Veja novamente os versículos em que Jesus relata tudo isto, no Evangelho de Mateus 13, nos versículos 10 a 17. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não o ouviram. Estes ensinamentos de Jesus mostram o interior das pessoas, o que elas guardam em seu coração, e lhes comanda seus pensamentos e atitudes.
Há pessoas que realmente se fecham ao conhecimento do céu. Há pessoas que, quando veem ou ouvem alguém falando de Deus e de Jesus, imediatamente se afastam, trocam de rádio, trocam de canal, trocam de vídeo, etc. Se por acaso ouvem a palavra de Deus, porque alguém que lhes acompanha deseja ouvir, começam a criticar injustamente tudo o que ouvem, começam a colocar defeitos que não existem em tudo o que ouvem, começam a desmotivar quem os acompanha a fazer igual a eles, desejando que aquele que quer escutar a palavra de Deus também feche os seus ouvidos. No fundo e na verdade, eles sabem que a palavra de Deus é correta, mas não desejam abrir mão dos prazeres errados a que se entregam. Assim, quando ouvem a palavra de Deus numa eventualidade, mantêm o seu coração duro, fecham os seus olhos para não verem e ouvem de mau grado. Perceba que Jesus não obriga ninguém a aceitar a justiça e o bem. Jesus apenas apresenta e ensina as leis de Deus, mas cabe a cada um decidir por si mesmo passar a obedecer às leis de Deus e tornar-se então uma pessoa de caráter, uma pessoa justa, uma pessoa que não mais prejudica ninguém e que passa a respeitar e a amar o seu próximo. Mas, pelo contrário, se alguém por sua própria vontade deseja trilhar e permanecer nos caminhos errados de vida, de forma que ouve de mau grado os ensinamentos de Jesus e de Deus, esta pessoa não se converterá e não será curada por Jesus. E grande será a sua ruína, de forma que até mesmo o pouco conhecimento que essa pessoa tem também lhe será tirado, porque endureceu o seu coração para não compreender os ensinamentos do reino dos céus e fechou os seus olhos para não ver as leis de Deus. De forma oposta, se alguém por sua própria vontade deseja trilhar e permanecer em caminhos corretos de vida, de forma que ouve de bom grado e aceita os ensinamentos de Jesus e de Deus com bom coração, ao conhecimento do bem que ele já tem, lhe será acrescentado ainda mais conhecimento do reino dos céus, de forma que se converterá e será curado por Jesus. Nestes ensinamentos de Jesus, que mergulham profundamente no modo de proceder do ser humano, fica claro que cada um decide o seu destino através de sua própria vontade, e que o conhecimento do bem, a conversão e a cura que Jesus pode oferecer somente poderá ser recebida por quem tem bom coração, por quem ouve de bom grado os ensinamentos de Jesus, e por quem, por sua própria vontade, abre seus olhos para enxergar com clareza as leis de Deus, a fim de cumpri-las. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar 2 recadinhos. O primeiro recadinho é para você que é um artista famoso, uma atriz famosa, um cantor famoso, uma cantora famosa, um dono de uma empresa famosa, enfim, você que é uma celebridade e gostaria de vir aqui neste programa para contar a sua experiência de renovação de pessoal de vida através de Jesus e de Deus, ou vir aqui contar até mesmo que recebeu um milagre ou uma cura, por favor, me solicite através do e-mail nilson.a.brena@gmail.com. Muito obrigado. E o segundo recadinho é para você, ouvinte deste programa. Na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Já tenho 40 vídeos no YouTube e você pode assistir todos eles grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão do tipo Smart TV. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Assista a todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, vamos conhecer o significado da parábola do semeador, que Jesus nos explica na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 13, nos versículos 18 a 23. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho.
O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Na parábola, a palavra de Deus apresentada às pessoas é comparada às sementes jogadas por um semeador. Jesus explica o que acontece quando a palavra de Deus é dada aos diferentes tipos de pessoas. No primeiro caso, Jesus faz uma comparação da palavra de Deus lançada entre um determinado tipo de homens com as sementes que são jogadas e não chegam nem a brotar, porque estas sementes são antes comidas pelas aves. A explicação deste caso é de que há pessoas que não entendem os ensinamentos acerca do bem, isto ocorrendo porque endurecem o seu coração, fecham os seus olhos para não verem e ouvem de mau grado a palavra de Deus. Estas pessoas estão presas às coisas erradas que vivem fazendo e não desejam abandonar seus meios de vida errados e assim não têm boa vontade de ouvir e aprender os conhecimentos que as libertariam. Para esse tipo de pessoas, vem o maligno, ele estira o conhecimento que foi semeado em seu coração. E estas pessoas continuam presas em sua vida de transgressões às leis de Deus. No segundo caso, Jesus faz a comparação da palavra de Deus lançada num determinado tipo de homens com as sementes jogadas que caem entre pedras, em local com pouca terra, de forma que as sementes até chegam a brotar, mas não conseguem criar raízes, e então são queimadas pelo sol e secam. A explicação deste caso é de que há pessoas que se alegram com a palavra de Deus, mas ao tentar viver obedecendo os ensinamentos de Deus, surgem-lhe dificuldades e problemas pela oposição que a palavra de Deus encontra neste mundo, de modo que a pessoa sente-se ofendida, melindrada pelas angústias e perseguições que recaem sobre ela, que passou a seguir os ensinamentos de Deus. E, como as plantas que não têm raízes, terminam por abandonar os ensinamentos da palavra de Deus, para não mais sofrerem os ataques dos opositores da palavra de Deus neste mundo. No terceiro caso, Jesus faz a comparação da palavra de Deus lançada entre um determinado tipo de homens, com as sementes jogadas que caem entre os espinhos, de forma que a planta que ali nasce terá seu crescimento impedido, porque os espinhos à sua volta crescerão e lhe mitigarão. A explicação deste caso é de que há pessoas que se apegam às coisas materiais deste mundo a tal ponto que preferem rejeitar a palavra de Deus para poder ficar com estas coisas materiais. Os bens materiais deste mundo exercem grande atração para muitas pessoas e a posição social, o poder e o luxo que a riqueza confere a seus possuidores seduzem com fascínio, de modo que muitos se permitem o apego às riquezas deste mundo, tentando usufruir delas um prazer que, na verdade, nunca lhe satisfaz a alma. De forma que as riquezas e os cuidados com as coisas deste mundo ocasionam-lhes assim que terminem por rejeitar a palavra de Deus para que possam viver o falso prazer de seu apego aos vazios bens materiais deste mundo. É muito difícil para uma pessoa rica se desapegar de sua riqueza e optar pela palavra de Deus, de forma que os cuidados das coisas deste mundo e a sedução da riqueza são os espinhos que tornam para muitos infrutífera a palavra de Deus. E, no último caso, Jesus faz a comparação da palavra de Deus lançada entre os homens com as sementes jogadas que caem em boa terra, e cuja planta cresce e gera frutos, de forma que aquela única semente gerará muitas outras sementes.
A explicação deste caso é de que há pessoas que têm um bom coração, ouvem de bom grado a palavra de Deus e abrem os seus olhos para enxergarem as leis de Deus e cumpri-las, executando as leis de Deus com muito amor no coração, optando por nunca prejudicar o seu próximo, decidindo viver respeitando e amando o seu semelhante, de forma que se permitem compreender com o coração as benéficas leis de Deus. Há pessoas que não se importam com a angústia e a perseguição que terão por serem justas, honestas, direitas, corretas, honradas, éticas, amorosas, pacíficas, enfim, não se incomodarão com os sofrimentos que surgirão neste atrasado planeta porque decidiram obedecer às leis de Deus. Há pessoas que não se apegam aos bens materiais deste mundo, não se deixam seduzir pelas riquezas, posição social e poder e o luxo oferecidos neste mundo material, de modo que não permitem que a sedução das riquezas e das coisas deste mundo lhes sejam preferíveis à obediência às leis de Deus, pois preferem antes se apegar à justiça das leis de Deus, optando por nada fazer que prejudique o seu próximo e vivendo respeitando e amando o seu semelhante. Nestas pessoas, a palavra de Deus frutificou e elas terão a vida eterna no reino dos céus. Já para quem não acolher a palavra de Deus, para quem rejeitar o bem, para quem não se arrepender, virá o tormento eterno. Veja o ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus 25, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vou repetir, preste atenção, é Jesus nos ensinando. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Fora dos ensinamentos de Jesus, não existe nada, é tudo ilusão. Fora da obediência às leis de Deus, não existe nada, é tudo ilusão. Fora da palavra de Deus, só há ruína. Já a palavra de Deus é paz, é harmonia, é saúde, é felicidade, é prosperidade, é vida. Não perca mais o teu tempo fazendo coisas erradas. Os prazeres mundanos que buscas, fazendo você viver uma loucura ilusória dentro de um castelo de cartas que vai ruir a qualquer momento. Não feche a tua visão ao reino dos céus. Não endureça o teu coração na presença da palavra de Deus. É muito mais lindo, digno e amável ter um bom coração e, amolecendo, receber com alegria a doce palavra de Deus, que vem para te salvar. Não perca uma só palavra dos ensinamentos que Deus te traz, porque eles são para a tua salvação. Ouça tudo com muito carinho e amor, porque é lindo agir assim. E você será o maior beneficiado ao receber a palavra de Deus. E, ao colocar em prática os mandamentos de Deus, não fiques ofendido ou melindrado com a angústia e a perseguição que os opositores da palavra de Deus te causarão, porque grande é a recompensa no céu para aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus. Apesar de toda oposição, seja firme e forte e mantenha-se fiel aos mandamentos de Deus. E não tentes formar riquezas, não te apegues aos bens materiais deste mundo, pois eles impedirão que a palavra de Deus frutifique em você. Nada há de mal em você ter os bens que precisa para viver. Provisione com prudência o que necessitas para criar os teus filhos e para te amparar em tua velhice. Mas, de forma alguma, se apegue aos bens materiais deste mundo. Não acumule riquezas que você nunca vai utilizar e cujos valores fazem falta aos pobres e necessitados, bem como todo o dinheiro inutilmente acumulado também representa uma parcela da natureza que foi devastada neste mundo onde agonizam todos os ecossistemas que dão suporte a todos os seres vivos do planeta, nestes incluso o próprio homem, que tem então a sua existência ameaçada. Seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa reta, seja uma pessoa justa,
Seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa forte, seja uma pessoa boa, de bom coração, que ama o seu próximo e receba com alegria a palavra de Deus e obedeça de coração os mandamentos de Deus, pois isto te dará a vida eterna no reino dos céus. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brena, vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Vou encerrar o programa de hoje te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. É para você, hein? Preste atenção. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem para você, preste atenção: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Você acabou de ouvir pela Mundial programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$1, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brena. Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da Terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis,
saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brena@gmail.com, informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão à palestra e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu e-mail. Muito obrigado. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br. Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br. Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras, por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brena, e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada.
Eu, Nilson Antônio Brena, sou autor do livro Como Parar de Fumar, 2 métodos para abandonar o cigarro, onde apresento 2 métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta, ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da Terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br/celular.html.
sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrenna.com.br/celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis, www.nilsonantoniobrenna.com.br/celular.html. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado.